Bom, qual é o motivo da crônica e do título do livro ter sido Entre BH e Texas? Olha, ao meu ver, a função do cronista é observar as coisas do dia a dia, as coisas que o cercam, os fatos da cidade onde ele mora. No caso específico da crônica Entre BH e Texas, um dia eu estava no Mercado Central, fui lá comprar um ingrediente para fazer um frango a molho pardo no almoço. E quando eu ia embora, estava chovendo muito, eu peguei um táxi na Avenida Augusto de Lima e o motorista estava vestido de cowboy, com chapéu, uma camiseta listrada, calça jeans, tipo um vaqueiro texano. Aí eu perguntei para ele: amigo, mas você está indo para Barretos? Ele falou: não, eu sou do Texas. Eu falei: mas como Texas? Ele falou: eu vi. Aí eu falei: mas como? Ele falou: não, eu sou garçom no Texas. Quando lá está no inverno, faz muito frio, eu venho para Minas e aí trabalho com táxi. Quando termina o inverno lá e começa o verão, eu volto. Aí comecei a conversar com ele, achei muito interessante a história, e no dia seguinte eu escrevi essa crônica Entre BH e Texas, contando a história desse motorista de táxi. Esse foi o motivo. Há algum tempo, a OTAN atacou áreas do Oriente Médio, deixando muitos mortos civis, lembrando a crônica que você fez do garoto iraquiano. Você acha que a situação nessa região mudou desde a época que a crônica foi publicada até hoje? Olha, esta crônica eu escrevi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Um comando americano bombardeou uma cidade lá, que eu já não me lembro o nome, e os estilhaços das bombas atingiram um menino chamado Ali, que perdeu, parece que os 2 braços, as 2 pernas, eu não sei quais mais os membros, ficou todo mutilado. E eu me lembro que ele deu uma entrevista falando: se eu não tiver de novo meus braços, eu vou cometer suicídio. E aquela é uma região muito conflituada, uma região das mais conflituadas hoje no mundo. No caso do Iraque, a situação é muito tensa, que as tropas dos Estados Unidos ainda ocupam o Iraque. Os Estados Unidos entrou, parece que num poço sem fundo, está sem saber como sair de lá. E agora, fora a tensão entre o Israel e os palestinos, existe também toda essa problemática do Irã aí desenvolvendo problema nuclear, os Estados Unidos se opondo a isso, enfim. É uma região que requer muito cuidado, uma região que me preocupa muito, mas a gente torce para que a paz chegue por lá e o mundo todo possa respirar mais aliviado. Qual crônica você mais se identifica? Do livro Entre BH e Texas, é muito difícil dizer, porque durante todo esse período que eu comecei a escrever crônica, eu comecei em 2002, aliás, né, passei a substituir o escritor Roberto Drummond quando ele morreu. Eu já escrevi cerca de 400 crônicas, assim. Eu dizer qual que eu mais gosto é muito difícil, assim. Gosto mais de uma, gosto mais de outras. Às vezes crônicas que eu falo da minha infância eu gosto, crônicas que eu conto sobre já a minha vida em Belo Horizonte eu gosto, histórias que pessoas me contaram, enfim. A função do cronista, como eu disse, é observar os fatos do cotidiano, as coisas que nos cercam, que nos rodeiam, as histórias que a gente ouve. Eu costumo dizer que a crônica é um olhar, não é? Eu olhar para você, Maria Júlia, para você, Luísa, pegar alguma característica de vocês, se vocês me contarem um pouco da vida de vocês, eu escrevo uma crônica. É basicamente isso, é um gênero que tem me agradado muito. Qual foi o momento mais difícil e qual foi o melhor da sua carreira? Olha, um dos momentos de maiores alegria da minha carreira como escritor foi em 1980, quando eu consegui publicar por minha conta própria. Eu mesmo paguei a edição, na época saí vendendo os livros nas ruas, nos bares. Foi quando eu lancei o meu primeiro livro, O Sol nas Paredes, um livro de contos, não é? De lá para cá eu já escrevi mais 12 livros. O último se chama O Vestido, que foi lançado pela Geração Editorial e agora está no vestibular da UENG. E momentos tristes na carreira também são muitos, tanto do escritor como jornalista, que é a perda dos amigos queridos, né? Eu estou com 52 anos, nesse período todo, como escritor, como jornalista, já perdi muitos amigos, tanto da área da literatura como do jornalismo. Isso é uma lembrança que às vezes dói um pouco. A saudade dessas pessoas, os momentos vividos com elas, enfim. Você teve algum momento que mais te marcou quando você estudava no Colégio Arnaldo? Olha, eu entrei para o Colégio Arnaldo em 1969, quando eu tinha 12 anos. Eu vim da minha cidade chamada Coluna, uma cidade pequena do Vale do Rio Doce, nunca tinha morado em Belo Horizonte, nunca tinha saído na minha terra. O Arnaldo marcou profundamente a minha vida, assim. Eu fiquei no Arnaldo
até 1974. Fiz grandes amigos no Colégio Arnaldo, muitos deles são meus amigos até hoje. Inclusive um deles, Ivan Drummond, trabalha conosco aqui no estado de Minas, também tem grandes lembranças do Arnaldo. Me lembro com muito carinho do padre Francisco Xavier, de grandes professores, como o professor Elmo, como o professor Tarcísio. O Arnaldo é uma escola que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Como foi viver na época da ditadura militar? Olha, a fase da ditadura militar, como toda ditadura, foi uma fase muito difícil. Quando eu entrei para o Colégio Arnaldo em 1969, foi o ano que foi decretado o ato institucional número 5, que caçava todas as liberdades. A gente sentiu o reflexo de tudo isso, não só no Colégio Arnaldo, como também na vida cá fora. E eu vivi praticamente grande parte da minha juventude durante a ditadura, porque a ditadura só terminou em 1985. Então só quem viveu numa ditadura que sabe o que é, e a gente tem que passar uma mensagem para vocês, para a geração mais nova, de que não vale a pena, que a gente tem que lutar sempre para a democracia e que regimes como esses nunca mais voltem nem no Brasil nem na América Latina. Quem te incentivou a ser jornalista e a cronista? Olha, na realidade foi uma decisão minha. O meu pai sonhava que eu fosse médico, meu pai era farmacêutico, queria muito que eu fosse médico. Depois eu vi que eu não tinha vocação para médico, mas para agradar meu pai eu fiz um vestibular para veterinária. Por sorte eu não passei. Aí por minha conta resolvi fazer comunicação social, né? E acabei optando entre a publicidade e o jornalismo, optei pelo jornalismo. Mas sempre também gostei de ler muito, sempre gostei de escrever muito. Nesse ponto aí a biblioteca do Colégio Arnaldo me ajudou muito, que eu li muitos livros, muitos ótimos livros que ainda devem estar lá na biblioteca do Arnaldo. E comecei a escrever quando eu ainda estudava no Arnaldo. Quando eu estava com 13, 14 anos, eu escrevi um livrinho de contos muito ingênuozinho chamado O Estilingue. Escrevi esse livro lá no Arnaldo. Foram 2 decisões tomadas por mim mesmo. Você enfrentou algum tipo de dificuldade ao iniciar sua carreira? Sim, enfrentei muita, né? Principalmente como escritor, porque não é fácil publicar um livro, não é fácil a gente conseguir uma editora, como também não é fácil conseguir um emprego no jornal. A demanda sempre é muito grande, mas eu sempre fui uma pessoa muito perseverante, sempre lutei muito pelas minhas coisas, pelos meus desejos, sempre tive 1, 2 objetivos e tentei trilhá-los, né? E pela vida fora tenho conseguido alguns sucessos, mas também tenho perdido muito, mas o importante é nunca desistir e a gente sempre caminhar em frente, e é isso que eu sempre tenho feito pela vida. A primeira crônica do livro Entre BH e Texas trata sobre o assunto guerra e patriotismo. O que é ser patriotista para você? O que é ter patriotismo é a gente gostar do país, né? Lutar pelo país onde você vive, ser um bom cidadão, estudar, né? Ler muito. Eu me lembro que essa crônica se trata da Guerra das Malvinas, se não me engano. Eu escrevi essa crônica, a Guerra das Malvinas, uma guerra entre Argentina e Inglaterra, no início dos anos 80. Nesse período eu vivia na Argentina, eu segui muito de perto essa guerra e conheci muitos rapazes, meninos ainda, jovens, que lutaram na Guerra das Malvinas, que voltaram, muitos mutilados, sem pernas, sem braço, completamente tristes, desesperados. Então eu escrevi essa crônica, eu já nem me lembro qual mais é o nome dessa crônica, mas escrevi nessa situação de lembrança, de recordações desse tempo que eu morei lá na Argentina. E é isso, o patriotismo é principalmente a gente amar o país da gente, a gente lutar, a gente ajudar o semelhante, estudar, ser honesto e cumprir a sua parte. Para finalizar, em várias crônicas você cita a mineridade. O que é ser mineiro para você? Olha, Minas para mim é muito importante, né? Eu nasci aqui, a minha família, tanto da do meu pai como da minha mãe, vivem aqui, ó. A gente já não sabe há quanto tempo, há mais de 300 anos talvez, entre os vales. Eu sou todo originário do Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha, né? As minhas famílias mais antigas vieram de Portugal e Espanha. Minas está entranhada em mim. Pominas é um estado pelo qual eu tenho muito carinho, embora às vezes as coisas aqui sejam muito difíceis, mas também são difíceis em todos os lugares. Mas é um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo do seu jeito solidário. Eu sou muito feliz em ter. Muito obrigada pela entrevista. Muito bacana. Obrigado.